Boa noite a todos, mais uma vez. Eu vou dar início dizendo um pouco sobre a história do Mercosul e seus países integrantes. Uma breve, então, introdução. A América do Sul foi, ao longo de 5 séculos, palco das mais violentas batalhas do continente americano. Desde a chegada dos espanhóis e portugueses ao continente, a Bacia do Prata foi cenário das disputas luso-espanholas por território. Entretanto, ao mesmo tempo, nessa região situam-se capítulos fundamentais na emancipação política e econômica dos futuros sócios do Mercosul. Bom, o significado de Mercosul vem de Mercado Comum do Sul. O Mercosul foi criado em 26 de março de 1991, a partir do Tratado de Assunção, no Paraguai. Em 1990, o então atual presidente do Brasil, o Fernando Collor, e o da Argentina, o Carlos Menem, assinaram a Ata de Buenos Aires de Integração Econômica entre os países e, em complemento a este, em 91, foi assinado o Tratado de Assunção, com a entrada do Paraguai e o do Uruguai para a construção do Mercosul. O Tratado de Assunção tinha o objetivo de estabelecer um mercado comum de livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países acordados. Entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários e restrições não tarifárias da circulação de mercadorias de qualquer outra medida de efeito equivalente. Além dos países que pertencem ao Mercosul, a Venezuela está em aguarda, na verdade, a aprovação no Congresso Nacional do Paraguai para poder entrar no Mercosul. Pois o Brasil, a Argentina, o Uruguai já aprovaram a entrada da Venezuela em seus congressos nacionais. Os estados associados ao Mercosul são Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. A existência desses estados associados justifica-se em função do compromisso do Mercosul com o aprofundamento do processo de integração regional e pela importância de desenvolver e intensificar as relações com os países membros da LAD, que é a Associação Latino-Americana de Integração, considerada como o maior bloco econômico da América Latina. Então, nesse sentido, apenas membros da LAD podem associar-se ao Mercosul, desde que celebrem acordos de livre comércio com o bloco. Eu vou dar a palavra agora para o Eric, que vai mostrar os aspectos do MES. Boa noite. Primeiramente, gostaria de ressaltar que o mundo que a gente vive hoje, ele é caracterizado cada vez mais pelo aumento das relações internacionais, então a importância dos países se relacionarem, de estarem se integrando, é mais evidente nos dias de hoje. Então, o território nacional não é mais um ente estático, é um elemento dinâmico. Então, a fronteira, hoje em dia, ela não é mais vista como algo que limita, que delimita, que protege. A fronteira hoje é sinônimo de oportunidade, de possibilidade, de cooperação, de integração e de outras mais coisas. E, dando a essa conjuntura de um mundo cada vez mais integrado, apareceram os blocos supranacionais, que, como exemplo, podemos citar a União Europeia, o NAFTA e o Mercosul. O Mercosul abrange a nossa realidade, abrange as nossas vidas, e é dele que eu vou apresentar alguns dados geográficos para situar vocês. Então, vocês podem ver no mapa, o Mercosul abrange Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil. Eu considerei a Venezuela na minha pesquisa porque ela ainda não é considerada membro pleno, então falta ser ratificado ainda, mas o Matheus vai explicar isso daqui a pouco. Então, o Mercosul esse ano completou 20 anos e eu vou passar algumas características sobre o bloco. A população do Mercosul é de 250 milhões de habitantes, sendo que o Brasil é o maior responsável, é o país mais populoso, contribuindo com 80% da população, e a menor população é do Uruguai, com 3,5 milhões de habitantes. Isso são dados de 2009. A área do Mercosul corresponde a quase 12 milhões de quilômetros quadrados, sendo válido ressaltar o tamanho do Brasil, que é o 5º maior país do mundo, e o tamanho da Argentina, que é o 8º maior país do mundo. Então, entre os 10 maiores países do mundo, a gente tem 2 deles no Mercosul. Então, fica bem claro que é um território muito vasto, muito grande.
a densidade demográfica do Mercosul está em 21 habitantes por quilômetro quadrado, e que, se a gente for comparar com outros blocos econômicos, como a União Europeia, não é muito, porque a União Europeia tem 114 habitantes por quilômetro quadrado. E por que esse número é tão baixo? Porque o Mercosul apresenta áreas que são pouco povoadas, como a floresta amazônica e como o deserto da Patagônia na Argentina. Então a gente tem muito território para pouca gente, assim, a grosso modo falando. E o lema do Mercosul, nosso norte ao sul, dando ênfase nessa integração sul, que Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai localizados no sul do continente, no hemisfério sul, então a importância da intensificação das relações sul-sul, que às vezes a gente vê as potências do hemisfério norte como a única fonte de comércio, de riqueza, mas o Mercosul tem o ideal de valorizar as relações sul-sul. E agora eu vou apresentar alguns aspectos geográficos do Mercosul e vou caracterizar eles pela palavra diversidade. Então, quanto aos recursos naturais, o Mercosul apresenta uma grande biodiversidade, e abrangendo bacias hidrográficas. Das 10 maiores bacias hidrográficas do mundo, 3 delas estão no Mercosul, sendo a bacia amazônica, a bacia do Rio do Prata e a bacia de São Francisco, florestas importantíssimas, como a floresta amazônica aqui no Brasil, Cerrado, Pampa, que abrange a realidade aqui do Rio Grande do Sul, do Uruguai, um pouco da Argentina, o Pantanal, então é bem amplo, bem diverso. E diversidade climática também, por causa da alongada disposição norte-sul, o Mercosul apresenta diversas latitudes, então o clima varia muito. A gente tem desde temperaturas polares no sul da Argentina até clima úmido, quente e chuvoso, como é o caso da floresta amazônica. E, por fim, a grande diversidade cultural do bloco, é uma mescla de línguas, de etnias, de costumes. A população é caracterizada pela mestiçagem, e no Mercosul você vai encontrar regiões predominantemente habitadas por brancos, outras predominantemente habitadas por negros, outras por mestiços. Então é uma grande mestiçagem, é um povo com ascendência portuguesa, espanhola, germânica, indígena, negra. E a religião, o catolicismo, é a religião mais popular do Mercosul, sendo que também existem cultos africanos brasileiros, também alguns cultos indígenas que fazem parte da cultura religiosa dessa realidade do Mercosul. E por fim, as línguas oficiais, português, que é falado por 73% dos habitantes, por causa da grande população do Brasil, o castelhano, por 22%, e o guarani, que pouca gente sabe, mas é uma língua muito falada no Paraguai pela maioria da população. E para finalizar, o Brasil tem a maior economia, tem o maior território, tem a maior população, mas entretanto a desigualdade social do Brasil também é a maior, a taxa de miséria é a maior dentre os países do Mercosul e a taxa de analfabetismo também é a maior. Passo a palavra agora para Juliana. Boa noite, eu vou tratar sobre questões jurídicas do Mercosul. Em primeiro lugar, as fontes do direito mercosulino. Nas fontes nós temos 2 tipos de fontes, fontes derivadas e fontes originárias. Vocês me escutam assim? Tá, bom, as fontes originárias, elas são compostas pelos tratados internacionais. Dentro das fontes originárias, nós temos o Tratado de Assunção, de 1991, que lançou as bases para a criação do Mercosul. Ele previa que, em 1994, haveria um novo tratado que iria consolidar o Mercosul. Em 1994, nós temos o Protocolo de Ouro Preto, que colocou, então, a ideia do Mercosul para funcionar efetivamente. Ele dotou o Mercosul de personalidade jurídica, assim, né? Dotou o Mercosul de personalidade jurídica e criou estruturas institucionais básicas do bloco.
Logo em seguida, nós temos o Protocolo de Brasília, que criou um modo de solução de controvérsias, porém esse protocolo foi revogado pelo Protocolo de Olivos. O Protocolo de Olivos acabou com a exclusividade do sistema de solução de controvérsias do Mercosul, ou seja, os países eles poderiam escolher outros meios de resolver as suas controvérsias em outros blocos, sendo que os dois participassem do mesmo bloco. Por exemplo, Argentina e Brasil resolvendo seus conflitos na OMC. Bom, agora nós vamos passar para as fontes derivadas. Elas são compostas pelas resoluções, pelas decisões e pelas diretrizes. O que diferencia essas formas são os órgãos que as emitem. E todas elas possuem um caráter jurídico obrigatório. Aqui, então, as decisões são elaboradas pelo Conselho, as resoluções são elaboradas pelo Grupo do Mercado Comum e as diretrizes são elaboradas pela Comissão do Comércio Comum. Bom, então vamos para o modo de solução de controvérsias. Existem 4 modos de solucionar as controvérsias dos países do Mercosul. O primeiro são as negociações diretas, que é uma tentativa de solucionar as controvérsias sem envolver terceiros. A parte interessada, ela informa a Secretaria Administrativa, que comunica a outra parte, o Grupo do Mercado Comum, e para acontecer essas negociações. Essas negociações elas não podem exceder 15 dias. O próximo modo é através do Grupo do Mercado Comum. Pode ser solicitado ao Grupo do Mercado Comum um envio de conselho sobre qual a melhor forma de tratar o caso. Esse conselho ele deve ser emitido em no máximo 30 dias. Depois nós temos o Tribunal Arbitral Ad hoc. Ele é composto por 3 árbitros. E esses árbitros eles devem emitir um laudo solucionando a controvérsia em até 60 dias, podendo ser revogado por mais 30 dias. Cada parte escolhe um árbitro e o presidente é escolhido em acordo comum. Se por um acaso o laudo que o Tribunal Arbitral emitiu não solucionou o caso devidamente para as partes, elas podem solicitar ao Tribunal Permanente de Revisão um laudo de revisão do laudo do Tribunal Arbitral. Este tribunal é composto por 5 árbitros que emitem um laudo revisando a decisão do Tribunal Arbitral. E ele deve ser emitido no máximo de 15 dias. Se por um acaso não ficou claro, as partes podem requisitar um recurso de esclarecimento. E se dessa mesma forma não solucionar a controvérsia conforme as partes acham que devam, elas podem agir por medidas compensatórias. Eu passo a palavra para a Milena. Bom, então, como a Patrícia falou por cima sobre a adesão dos países ao Mercosul, somente os membros da LAD podem fazer essa solicitação. E os Estados partes eles vão analisar e a aprovação de um novo Estado no Mercosul tem que ser por decisão unânime.